Seja bem-vindo ao nosso canal Pode Empreender, uai. Estamos começando aqui o nosso episódio de número 1, o primeiro de muitos, se Deus quiser, né? E você que é entusiasta do mundo do empreendedorismo, né? Aqui nesse canal vamos falar muito de empreendedor, vamos apresentar histórias de empresários de sucesso, né? De como eles começaram, como eles chegaram lá, as dificuldades, as dores que eles tiveram, né? Então, assim, vai ser muito insight para você que tenha vontade de empreender e tem medo. Então, talvez aqui a gente vai apresentar para você alguma história que vai te inspirar, né? Então, meu nome é Jorge, sou empresário desde os 19 anos de idade, né? Tenho a empresa Inkjet, sou casado, tenho um filho, 42 anos de idade, estou empreendendo há 22 anos. Estamos aqui com nossos amigos, Tiago e Rafael. Rafael vai se apresentar também. Bom, eu sou o Rafael, tenho 32 anos de idade, estou à frente hoje, sou sócio, né, da Publicart, uma aceleradora digital. E é uma satisfação imensa estar aqui hoje no episódio piloto do Pode Empreender Uai. Nós estamos aqui graças a empresas que apostaram nesse projeto, né? Coincidentemente são as nossas empresas. É a própria Publicart que eu falei com vocês, que acelera vários negócios por aí no digital, né? Então, se você tem uma empresa e quer que ela esteja presente e vendendo todos os dias no mundo digital, me procura, na verdade procura a Publicart. Se você tem uma necessidade de comunicação visual, brindes como essa maravilhosa caneta, tudo, esse homem faz tudo para você, resolve tudo para sua empresa. É o Jorge aqui que já falou também da empresa dele. Então, a Inkjet também nos proporcionou esse episódio de hoje. E o Tiago Braga, né, o nosso designer de marcas, que é um excelente profissional desde sempre, está aí há muito tempo. E a empresa do Tiago Braga, designer de marcas, também patrocinou esse episódio de hoje. Só é possível nós entregarmos essa qualidade para vocês aqui com estúdio profissional, né? Por causa dessas empresas. E agora eu passo a bola para o Tiago. Boa noite, pessoal. Boa noite você em casa. Eu sou o Tiago Braga, designer de marcas, estrategista de marcas. Trabalho aí já com esse segmento há 13 anos, do qual sou apaixonado. E estamos aqui hoje com os meus amigos, né, os 3 sócios, com o Pode Empreender Uai. E com um convidado muito especial, que eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Josafá Couto, mais conhecido como Josa. Uma história muito inspiradora. Eu duvido que você saiba qual foi o primeiro negócio dele. Vai te surpreender. Então fique conosco, porque eu quero que você acompanhe essa história inspiradora que vai te motivar a você também dar o primeiro passo que talvez você já está adiando há bastante tempo. Josa, seja muito bem-vindo ao Pode Empreender Uai, o nosso podcast de empreendedorismo, e é uma alegria muito grande te receber aqui nesse espaço e poder ouvir a sua história. Boa noite, muito obrigado por estar com vocês, de ser escolhido. Então, para mim é uma felicidade de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu comecei ainda muito jovem, porque aos 5 anos, já sem pai, que já tinha saído de casa, e aos 14 não tinha mãe, então eu fiquei, aos 14 anos, um jovem sem pai, sem mãe, sem casa para morar. Mas eu falo muito e gosto de falar, não importa de onde que você venha, importa de onde você quer chegar. Eu sou extremamente feliz do homem que eu me tornei. Trabalhei muito, muito para isso. Cuidei muito de mim, cuidei. Para chegar aqui, eu sou extremamente feliz de ter conseguido chegar aqui. Conta para nós um pouquinho, Josa, sobre a sua infância, já que você está falando aí que começou, né, ali muito jovem, muito cedo, seu primeiro emprego, né? Eu acho que é algo interessante, né? Sim. Bom. Na verdade, até eu sou um pouco diferente de todos, eu nunca tive assim, um primeiro emprego. Sim. Sempre trabalhei para mim. Um caso raro, aos 14 anos, eu e meu irmão já tínhamos um bar.
Eu lembro da minha mãe falar desse bar. Qual que era o nome do bar? Novo Bar. Novo Bar. Se eu não me engano, era próximo a Crede Gerais ali? Não, de frente, onde é uma loja nova hoje, de frente ao supermercado Líder do Centro, onde era a loja Sim. Bandeirante do Natinho. E muito jovens ainda, né? Porque eu perdi minha mãe em 69, no ano que nós estávamos no bar. E nós não tínhamos outra alternativa, era trabalhar e trabalhar mesmo, né? Mas as pessoas da cidade às vezes falam que eu sou empresário de sucesso. Eu costumo dizer até que eu sou um cara abençoado. Tudo que eu pus a mão, tudo, deu certo. E esse bar ele tem tantas histórias, que eu fiz desse bar o maior bar de João Pinheiro, o maior bar. E naquela época eu vendia 2 marcas de cerveja, Antártica e Brahma, que depois chegou a Skol. Nós chegamos até 500 vasilhames de cerveja. Naquela época, só que eu saí do bar tem 40 anos, isso em 69, isso tem 57 anos atrás. Nem nasci. Nós vendíamos muita cerveja. Aí eu falei assim, mas como O você pessoal de vendia João Pinheiro já tantas? bebia muito desde antigamente, né? Não, mas aí a curiosidade que tem, Tiago, é porque João Pedro não tinha nenhum supermercado. Não tinha as mercearias que tinha, não vendia cerveja nem Coca-Cola. Então eu fiz muito casamento. Você vendia para casamento. E os casamentos, Jorge, acontecia assim, nas fazendas, nas roças, nas casas, porque você não tinha nenhum lugar para acontecer um casamento. E nesse bar, toda a vida eu gostei do novo. Eu não sei, por isso que eu falo que eu sou um cara extremamente abençoado. Onde que o menino de 14, 15, 16, eu fiquei no bar até os 31, fiquei 17 anos, de onde que ele tirava tantas coisas, assim, a intuição dele. Certo. Eu lembro que o nosso bar era na 14 Esperidião e o centro era aqui, tinha o bar Santa Cruz e o bar do Darcy aqui. E para trazer o pessoal para a rua lá, que o movimento era aqui. Aí eu tinha uma frase, eu não sei de onde que eu tirei isso. Longe ou perto, vai no certo. O lugar certo é o novo bar. Então, o menino de 15 anos, essas coisas, né? Então, e isso eu coloquei ela no Luminoso na época, lá tinha todo mundo. Já entendi de marketing demais. E ela chegando lá, sabe? E o tempo foi passando, eu lembro que uma vez eu falei com meu irmão, e o nosso cliente ele flutuava. 3 clientes diferentes. Porque tinha de manhã o pessoal do café. Quando 11 horas começava a chegar, o pessoal estava começando os assentamentos, né? Chegava, 3 horas da tarde, todo mundo ia embora. E João Pinheiro, na época, não tinha nenhum restaurante. Nós somos antes do Ponto Certo. Depois que o Ponto Certo foi o primeiro restaurante de cada BR. Né? Aí eu falei com o meu irmão, fazer um feijão tropeiro. Você vender para quem? A cidade é pequena. Eu falei assim, não, esse pessoal dos assentamentos, Santa Luzia, Olhos d'Água, Canabrava, eles têm que comer alguma coisa para ir embora. Né? E assim foi feito. Quando chegava às 5 horas, aí mudava toda a clientela, toda a clientela. Aí chegava o pessoal da Prefeitura, do Banco do Brasil, Caixa Econômica, aí mudava o pessoal da Receita, fazendária que tinha aqui, tinha federal e estadual, hoje nós só temos a estadual. Só que aí já era outro nível de clientes, né? Os jovens que frequentavam muito o nosso bar. E interessante que eu tinha aqui, eu vou falar o nome dele, porque estou falando coisas boas, né? Sim. Antônio de Pádua foi o primeiro, eu sou antes do Banco do Brasil de João Pinheiro, ele foi o primeiro gerente do Banco do Brasil, que é Antônio de Pádua. E ele tinha apelido de Paredão. Então ele tinha 2 de altura e quase 2 de largura, era muito alto. E ele tinha uma atenção muito grande comigo. E era assim, toda vez que chegava lá, quando ia abrir a cerveja, não, primeira piada. Eu era um bom contador de piadas, sabe? Só que ele ia todo dia, então eu tinha que inventar. E um dia eu fui inventar uma piada mais ou menos assim. Tem um sujeito, um senhor, que faz 2 metros de altura, assim, ele falou assim, ó, você pode parar, esse sou eu. Eu, assim, por isso que eu falo que eu sou um cara abençoado. E o bar foi sua primeira empresa, seu primeiro negócio? O primeiro negócio. Seu primeiro empreendimento. E no bar você ficou quantos anos? No bar eu fiquei 17 anos e para mim foi um grande negócio. Se eu fosse para mim começar hoje, se eu tivesse os meus 14 anos, seria um bar novamente. Gente. Ele me deu muita felicidade, muita alegria. E outra coisa, me deu retorno. Sim. Eu casei e ainda estava no bar. Né? Eu casei aos 28 anos e fiquei mais 3 anos no bar. A alegria que eu tive no bar, ele me deu resultado financeiro, me deu muita amizade. Tem muitas, como eu mexi com o bar há 17 anos, tem muitas histórias para contar. Então, se eu for contar a história de 17 anos, vai fugir até um pouco da história aqui. Mas ali me deu resultado, porque todo homem, eu era um jovem, mas trabalhava atrás de resultado.
Eu sabia que a vida para mim não ia ser fácil, né? E a vida que eu achava que ela era difícil, eu fiz ela tornar fácil, um resultado de trabalho. Eu queria resultado. E você disse que abriu o bar com 14 anos, isso? Eu e Zé Balinha, com 14 anos. Ele tinha 19. Em que ano que foi? 1969. Caramba. Josa, dentro das coisas que você falou, me chamou muita atenção que você sempre foi voltada à inovação. Você atribui essa característica sua, né, de sempre estar buscando inovar ou estratégias novas ao sucesso que você teve no bar? Foi um dos pilares para você? Complementando a pergunta, no bar, sobre gestão financeira, você já aprendeu lá na marra ou você procurou, por exemplo, não sei se naquela época tinha Sebrae, Senac, alguma coisa, foi tudo na dura mesmo, ali aprendendo, apanhando e aprendendo? Eu apanhei muito pouco nos meus comércios, muito pouco, quase nada. Acho que Deus foi presença constante na minha vida. Eu acho que a luz que eu tinha vinha do alto. Eu sou um cara extremamente abençoado. Tudo na minha vida deu certo. Só que quando chegou janeiro de 1984, eu falei com meu irmão, Zé, vai ser o último ano que eu vou ficar no bar. Só porque eu já tinha, quando fala de necessidade, o bar para mim foi uma necessidade. Necessidade. Sim. Existe necessidade, oportunidade e sonho. A Josane Representações já foi para mim um sonho, porque eu já queria vender bala, eu queria ter uma distribuidora. Quando chegou em janeiro, eu vendia bala, pipoca e tudo, mas aí eu falei assim, só que o bar ele chegou naquele limite. Eu falei, eu quero ter um negócio que ele tenha condições de crescer e expandir mais. O bar, ele era aquele limite. Você vendia para varejo, você queria vender para atacado. Eu queria mais. E aí eu falei assim, meu negócio vai ser uma distribuidora de bala. Aí criei o nome de Josane Representações em nome da minha filha. Só que quando chegou janeiro, eu já estava preparando tudo. Quando eu cheguei a abrir, eu já tinha mesa, cadeira, máquina de somar, de escrever, que hoje não usamos mais, né? E a Josane Representações também foi de grande importância para mim, porque quando nós fundamos a Josane, na época também mais difícil, quando eu comprei uma Kombi, que eu pintei ela, na época era pintada, não plotava, né? Miguel que fez as faixas, a Kombi ficou o trem mais bonito do mundo, mais bonito. E aí eu comecei continuando com a inovação. Na época, nós compramos, sei lá, 100, 200, os porta-guardanapo, tudo pintado de azul, que era a nossa cor, da Josane Representações, tudo com a marca JR de Josane Representações, buscava coisa diferente. Outra coisa que eu criei muito, Rafael, na Josane, eu falava assim, eu saí, quando eu fui fundar a Josane, eu já visitei a cidade inteirinha. A partir de setembro, todo mundo sabia que eu ia deixar o bar, sabia do meu negócio e sabia que eu ia bater na porta deles. Em todos, né? Já tinha todos os endereços, da minha maneira, no caderninho ali, todos os endereços ali. Network, né? Rede de contato. Exatamente. Jó, só uma curiosidade aqui, você falou da Kombi. Por acaso, essa Kombi, você tem ela até hoje? É aquela Kombi que você plotou de Flamengo? Não. Aí é outra grande paixão. Mas o Flamengo vem sucedendo isso, é uma paixão grande que eu tenho. Mas a paixão é Kombi e Flamengo. Kombi Flamengo. Não, meteu o fichinho 147 também com o Flamengo. Grande paixão mesmo é minha família. Que beleza. Ótimo. Gostei. Josa, mas aí quando você fundou a Josane Representações, também com recurso próprio, sem financiamento. E qual a dificuldade você teve no início lá? Que você possa assim, falar assim, ó, a maior dificuldade que eu tive para abrir a Josane Representações foi tal. Tem alguma dificuldade maior? Não, eu já abri uma empresa sólida. Eu fiquei um ano você preparando. Você tinha os contatos já, né? Fiquei preparando para isso. Era um momento de oportunidades? Você enxergou oportunidades? Não, essa foi um sonho. A oportunidade aconteceu já com a Flox. Aí, nesse momento, foi um sonho. Eu tinha esse sonho de fazer isso. E a Josane Representações, ela tem uma característica assim. Quando nós começamos a trabalhar, tinha a Souza Cruz, como tem até hoje, tinha o pessoal da sinuca e tinha o pessoal da bebida. Então, eu sabia todos os horários que a Souza Cruz passava nos clientes e o cara da sinuca passava, porque, talvez nem legal, mas o cara do barzinho, ele ia priorizar pagar o cara da sinuca, o cara da Souza Cruz, como que a Souza Cruz é multinacional, o cara da sinuca era de Platina, de Uberaba, então eu sempre passava um dia antes deles.
que a gente vendia no notebook, eu tinha que passar antes, né? Então, assim foi feito, sempre para antecipar. E outra coisa, tanto na Flox como na Josane, a gente tinha um roteiro, esse já tirado da Souza Cruz. De segunda a sexta-feira, tinha a rota certinho que meus vendedores faziam. Então, 3 horas da tarde, quarta-feira, eu sabia mais ou menos aonde que o vendedor estava. Roteiro, eu tinha que seguir aquele roteiro, sabe? Porque o meu cliente, da Josane Apresentações, ele ia saber que ele ia passar. Às vezes era comum, não passava 3 horas, às vezes aí gastava dinheiro, não pagava, né? Então era rigorosamente naquele horário, né? Olha, você tinha uma equipe grande, era mais enxuta, ou era tudo lá era assim, tudo muito caseiro, você fazia anotação, era só no caderno, como é que funcionava? Computador não tinha naquela época, né? Não, já estava Tinha máquina chegando. de Foi esquecer. quando o Lester foi a primeira vez que foi trabalhar com a gente, né? Na época era bem manual mesmo, os livros tudo na mão mesmo. Agora toda história assim, ele tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. Se eu falar que não tive dificuldade, eu não tive dificuldade financeira, porque toda a vida acreditei demais no meu trabalho, sabe? Porque eu acho que você tem que colocar. Eu não coloco acima de ninguém, mas o Josa, para mim, eu tenho um cuidado especial com ele, eu acredito nele, sabe? Tipo assim, eu vejo que parece que havia uma disciplina muito grande com relação ao dinheiro. Porque hoje uma das dores do empresário é misturar CPF com CNPJ. Né? Vira uma bola de neve ali e fica tudo misturado. Já havia essa divisão, essa gestão, esse controle, essa disciplina. Como que era? Já que você falou na coisa que o que mais me toca. Para mim, a característica número 1 do homem, disciplina. O homem disciplinado e organizado, certamente é um homem de sucesso. Eu costumo falar uma frase, a Josane já viu falar isso muito. Eu me amo, me obedeço e me respeito. Nós marcamos 7h30. Eu tinha que estar aqui 7h30. A disciplina te move a tudo. Te move você ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom patrão. Te move. Um bom religioso, obediente a Deus. O homem disciplinado vai, mas eu prefiro a minha disciplina, a minha organização. Falando de características, eu sei que você já fez o Empretec, você é um empreteco, eu fiz também. E eu vejo em você várias daquelas CCE, características de comportamento empreendedor. Né? Disciplina, resiliência, né? São características incomuns de empresários de sucesso, empreendedores de sucesso. E teve algum negócio que você já abriu que não deu certo? Não que você chegou a abrir, mas algum empreendimento que você empreendeu e que deu errado. Pode ser até mesmo dentro da empresa. Não, eu vou abrir um leque aqui de um produto X e que deu errado, alguma coisa assim? Com a Josane Apresentações aconteceu coisa parecida assim. Eu fiquei 17 no bar e fiquei 10 com a Josane Apresentações de 95 a 2005. Só que 2003, 2004, intermediando esses anos, eu tentei passar da Josane Apresentações para um alto atacado. E aí eu vi que não ia. Porque se eu tivesse tanto de capital, eu precisava de 10 vezes mais. Né? E eu comecei a perceber com quem eu ia confrontar não era páreo para mim. Eu fiquei 1 ano. Aí eu voltei para as Josane Apresentações. Só que aí, dessa dificuldade, que eu fico 1 ano, e também não perdi dinheiro, porque o empreendedor ele tem que ter a sensibilidade, hora de agredir e hora de recuar. E aí nasceu uma grande oportunidade, que foi a Flox. Que talvez se o meu negócio tivesse andado mais um pouco, eu não teria fundado a Flox. Aí desse pequeno problema que eu tive de voltar de novo do atacado para a distribuição. E aí, no ano de 90, dia do aniversário dela, 24 de julho de 95, nós fundamos a Flox.
E para mim foi um... A Flox, então, é um derivado. Eu achava que a Flox era só a marca do salgadinho, daquela pipoquinha. Então, ela é vários produtos. Vários produtos. A Flox veio depois da Josane. A Flox, o interessante que aconteceu com ela é tudo assim, eu sou muito cauteloso. Todos os desenhos, as artes, as pessoas de João Pedro falam que eu sou exigente, Thiago, não sou. Eu sou muito exigente. Com respeito, né? E todas as embalagens, a Josane que me ajudou a criar, tudo ali passava na mão dela. E é engraçado porque você vai falando, vai me lembrando a minha infância, sabe? A marca dele está muito atrelada à infância. A minha também. A minha infância. Não, acho que Teve uma época metade de que João eu Pedro. lembro que vinha as cartinhas dentro dos salgadinhos. Aquilo virou uma febre de jogar bafim. Era sensação na escola. As figurinhas. As figurinhas, sabe? Então a Flocos, assim, hoje, por exemplo, você vai em qualquer mercado, tem. Nós fabricamos uma pipoca de caramelo, ela nunca existiu no mercado. Aquela fórmula foi eu que criei, não tem ainda, não sei como que as pessoas não copiam, né? Sim. É um produto vendável, um tutti-frutti também nós criamos, e o mais importante ali, quando nós compramos a Alho-Minas, comprei do meu irmão, nós não fundamos, mas aí nós criamos o tempero frango caipira com pimenta. Essa aqui é região de frango caipira, tem que fazer isso, né? Sim. E ele, para mim, com todo respeito, com todas as marcas de tempero, é o melhor tempero que existe nos mercados. Tempero frango caipira com pimenta. Ele é excelente. O sabor, a textura. E o nome dele tem mineiridade, né? Frango caipira com pimenta, né? O colorido dele, os ingredientes que vai, ele é um tempero excelente. Quanto mais eu ver a Flox acima, eu vou ficar muito feliz. E quando falo assim, tanto do bar e da Flox, eu tenho uma coisa comigo assim, é de sair da empresa de maneira desapegada. A Flox foi um ciclo que encerrou para mim em março de 2023. Eu se propus a vender e sou muito feliz de ter aparecido o comprador. Agora a Flox deu assim, condições de vida para mim, para minhas filhas. Então, Era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer. Porque eu ia perguntar, o bar, você vendeu ou encerrou? vendemos. Vendeu. Ótimo. E nós pegamos o pequeno bar e vendemos o maior bar de João Pedro na época. Aí, tá vendo? Agregou muito valor na empresa para vender. Aí a Flox também foi vendida. Foi vendida. Você disse que foi em março de 2023? 23. Sim. Flávio Augusto fala muito sobre vender empresa. Ele fala que todas as empresas dele estão à venda. Porque quando você está no auge da sua empresa e tem alguém a comprar, quer dizer que sua empresa deu certo, que você venceu. Né? Então, assim, vender a empresa é um sinal de que você geriu ela muito bem. Né? Então, você vendeu ela bem, com sucesso, ele pegou e deu continuidade e você investiu em outras empresas. Quais empresas? Hoje nós estamos em obra com... Mas no período ainda, voltando da Flox, nós compramos o Iara. E até voltando um pouquinho na Flox, toda a vida eu gostei assim, de dar volume na empresa. Eu nunca fui de sangrar a empresa. Eu nunca fui de tirar um dinheiro na gaveta. Não. De maneira nenhuma. Empresa, eu sou eu. E lá nós compramos um barracão 360, nós construímos, e lá quando nós vendemos, 2.000 metros de área coberta, está numa área de 4.000 metros. E de lá nós tiramos a qualidade de vida para mim e para minhas filhas. Compramos o Iara Hotel. O Iara Hotel nós compramos ele com 15 apartamentos. O Iara Hotel já era uma empresa... Já era um hotel que funcionava. Você ele já comprou tinha funcionando. 26 anos, porque o Hotel Iara ele tem uma curiosidade, que hoje ele está com 55 anos, que ele é de 1973, 52 anos. Só que quando nós compramos em 99, era 15 apartamentos. Aqui não funciona. Né? Em 2001 nós fizemos mais 17. E nós bombamos. O Hotel Iara foi excelente. Meus negócios, graças a Deus.
E aí eu falei assim, não quero mais. Em 2009 nós fizemos 35, fomos para 60 e tantos apartamentos. E compramos mais lote de baixo, então, de cima e de baixo. Eu gosto de dar volume ao negócio. E para você dar volume nas suas empresas, você tem que ter tempo, não sangrar, né? Comprar realmente o necessário, porque às vezes muita gente desvia do dinheiro. E tem uma diferença do passivo e do ativo. Você tem que comprar coisa ativa. E passiva não rende. Às vezes ele te gera custo, né? E aí nós compramos também, pouco tempo depois, compramos o motel, que era uma empresa, hoje empresa interessantíssima. Quando se fala de motel, às vezes tem um pouco assim de imagem denegrida. É uma senhora empresa, de muito respeito, onde que funciona rigorosamente dentro dos nossos princípios, mas bem dentro dos nossos princípios. Não é porque é um motel que é uma coisa mal tocada. Alinhamos muita coisa que precisava ser feita, né? Então tem essa característica que nós gostamos. Mas voltando à sua pergunta, Jorge, hoje nós estamos construindo um parque aquático. Eu gosto de volume das coisas. Deus tem feito maravilhas na minha vida, sabe? E quando nós compramos lá, parece que em 2012, tem para 13 anos. E quando nós já compramos com esse intuito de fazer um parque aquático. Você comprou a chácara lá, a fazenda? Já com esse intuito. E já tinha alguma não. obra lá ou você comprou só o terreno? Não, tinha uma casa normal, né? Curral, alguma coisa? Tinha o básico lá, sabe? Mas o que acontece lá, sempre eu falei com as minhas filhas, porque se elas animavam a tocar, porque amanhã, daqui 30 anos, 30, viu? Tiago, eu não vou estar aqui. Então a decisão foi delas. Não, nós afirmamos com o papai que podia fazer. Quando eu não estiver aqui, vou estar lá do alto. Não olhando, porque eu quero descansar, né? Não quero ficar. Porque cobrar delas é agora aqui. Mas aí fizemos, tem 8 anos de obra. É uma obra, eu acredito assim. Diz que não, eu tenho uma frase que eu falo assim: não falo de você mais do que o necessário, do que as pessoas precisam saber. É bom que as pessoas descobrem o que eu faço e quem eu sou. Falar da gente não é legal. Mas respondendo a pergunta do Jorge, o Jorge já esteve lá, conhece, convido vocês para estar lá, e o José fica quase o tempo todo lá. É uma obra assim, ela me encanta. Eu sou apaixonado com o que eu faço, ela me encanta. Lá não tem ninguém trabalhando domingo, mas eu gosto de estar lá, gosto de ir lá sábado. É uma obra bonita mesmo, de muito, muito bom gosto. É um sonho também? Lá foi. Lá já se tornou sonho de 3, né? E eu falo com elas que elas têm que trabalhar muito, porque elas hoje é o funcionário mais barato que elas têm, né? Eu trabalho para elas. Com mais 10 anos, 82. Se Deus me der muitas bênçãos, né? Então elas tinham que aproveitar o máximo de mim, tirar o máximo de mim, né? Às vezes tem hora que elas não querem entender, mas tirar o máximo. São quantas filhas? Eu não tenho férias, não tenho 10º, não tenho salário, não tenho nada. Sou funcionário barato, não sou, Rafael? Falando em funcionário, que era a minha próxima pergunta, porque nós ainda não falamos de como você geriu tantas pessoas durante esse tempo e qual que é o segredo de... Porque, estou no comércio aí há bastante tempo, muito menos que todos vocês, 10 anos de atendendo empresas, né? É um negócio B2B. E uma das maiores dificuldades dos empresários, dos empreendedores, que é o nosso público principal, é gerir pessoas, gerir colaboradores, gerir a própria família que muitas vezes está dentro da empresa. Você parece ter uma facilidade para fazer isso. Você traz a sua família para dentro da empresa, sempre esteve por exemplo, peão, colaborador em bar, que deve ser muito difícil. A sua história inteira foi gerindo muitas pessoas. Como é que é? Qual que é o segredo? O líder, Rafael, ele tem que inspirar muita confiança nas pessoas. Ninguém anda atrás de ninguém que não sabe para onde vai. Eu tenho que mostrar caminhos claros para as pessoas. O caminho é esse, e ser muito verdadeiro. E deixar muito claro o que eu quero da pessoa. Porque se eu compro um serviço, eu espero que a pessoa me entregue um serviço. E de preferência com 100%. Não quero 95%. Mas só que você tem que deixar claro para a pessoa que você quer dele, né?
Você não pode contratar uma pessoa, de repente você põe mais uma tarefa, mais uma tarefa, mais uma tarefa, e aí não vai acontecer. Você tem que deixar bem claro os caminhos para o cara seguir, sabe? E ele sentir confiança, extremamente confiança no líder que está liderando ele, né? Eu vou complementar a pergunta, porque eu achei muito interessante o que você falou, condiz muito com o que eu já sei de você. Um grande professor na minha época de faculdade, que depois me levou para algumas empresas, me indicou muitos negócios. Ele tinha uma máxima, que era uma frase que eu levo para a minha vida, que era assim: não tente competir comigo, eu quero que você vença também. Alguma pessoa que já caminhou com você, além da sua família, algum funcionário, alguma pessoa que foi seu sócio, mas principalmente funcionário, pessoas de hierarquia mais baixa dentro das suas empresas, conseguiu sucesso na vida? Conseguiu. Eu não vou citar nome aqui, que não é legal. Voltando lá no bar. A gente tinha umas... Na época, o Campo Manuel Luiz, não estava lá 2.000, 3.000 pessoas. Não tinha televisão, não tinha nada, isso lá na década de 70. E tem pessoas aqui, talvez, um patrimônio elevadíssimo aqui, que venderam picolé para mim, né? Tem 3 aqui de muito sucesso, não vou citar os nomes aqui, que eu não estou autorizado. Mas um deles, ele era mais alto, chegava no sábado, no domingo, aí o carrinho tinha as placas, aí tirava os picolé, enchia. Eu sou da época da primeira cerveja brasileira em lata, que foi Skol, eu estava no bar. E a lata dela ainda grossona, né? Aí enchia o carrinho, ele deve ter nos ouvindo, vai ouvir, né, quando vocês divulgar. E enchia esse carrinho, ele ia para o campo vender cerveja. Ele tinha 10 anos, 11 anos. Hoje, quem poderia fazer isso? Eu tenho certeza que todos os jovens que passou por lá, e quando eu falo assim do líder, eu toda a vida fui muito duro e talvez exigente. Eu fui muito claro assim com eles. E um dia, esse aqui eu vou contar, porque ele comentou comigo um dia desse, o Jesus, um grande amigo, o Jesus é o mestre de obra. E eu não lembrava. Jorge, você lembra que eu vendi picolé para você? Eu falei assim, não, Jesus, não lembro. Você lembra que eu ganhei uma bicicleta lá? Onde eu tirava isso? Eu comprava bicicleta novinha, o que vendesse mais, ganhava bicicleta no final do mês. Não é troca, mas você tem... eu não gosto dessa palavra troca, mas incentivo, né? Isso, incentivo. Premiação, tem né? muitos, graças a Deus. A premiação pelo merecimento. Muito bom. Sim. Você deve ter ensinado tantas lições, né? Você os motivou, né? E uma das maiores características de um empreendedor é saber vender também, saber negociar, que é uma coisa que você já falou aí, que sabe muito também. E você deve ter ensinado tanto, mesmo sem falar assim, ó, senta aqui comigo, deixa eu te ensinar. Não, é pelo exemplo, né? Então, eu te pergunto isso porque é uma dificuldade imensa de muitos empreendedores, gerir pessoas, inspirar pessoas, ser verdadeiro com pessoas, confiar na verdade, né? E isso é uma lição que eu estou aprendendo muito aqui com você falando disso. Porque, na verdade, Rafael, ninguém ensina o que não sabe, né? Hoje, de parque, nosso parque aquático lá, eu sou de viajar muito pouco. Eu adoro a minha casa, adoro ler, adoro escrever. Mas eu conheço de parque aquático hoje muito mais do que muita gente que viaja, porque foi um negócio que nós propomos a fazer. Eu sei as possíveis maiores reclamações, eu sei o que a pessoa quer, o que eles esperam de nós. E todos os negócios da gente, eu logo que eu falo, a qualidade em tudo que faço. As pessoas esperam. Eu sou muito respeitoso com o dinheiro que o nosso cliente põe no meu bolso. Porque às vezes a pessoa que for lá para o parque, um casal, ele vai deixar, ele vai pagar uma entrada, se ele for hospedado, ele vai consumir. Então precisa de resultado. E para isso você trabalha com equipe. E essa equipe precisa estar engajada no seu negócio, que é os 3P, né? Produto, pessoa e propósito. Né? Você tem que ter o produto, pessoa e o propósito onde você quer chegar. Mas aí você tem que ter... Ninguém. A pessoa que não gostar de pessoa não inventa ser empreendedor, não. Você não toca nada sozinho. Seu cliente é pessoa, seu fornecedor é pessoa, tudo é pessoa. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Josa, quero fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Sobre o Empretec, você fez em qual ano? 2001. Junho de 2001.
Você acredita que o Empretec foi essencial para você, a partir daquele ponto que você fez o curso, para aumentar, alavancar suas empresas? Você indicaria para o público a fazer o Empretec, para o pessoal que está começando a empreender, se é viável ou não fazer o curso? Jorge, não só Empretec, mas qualquer curso que tiver, qualquer palestra que tiver. Eu fui o cara que talvez mais participei e frequentei palestra. Porque uma palestra de 45 minutos, às vezes você vai lá, se você pegar uma fala, você leva para a sua vida. E nós somos a soma das partes que nós aprendemos com as pessoas. Claro que tem pessoas que tira e extrai dele. E o mais importante também, Jorge, é melhorar o que você faz, porque nós vivemos hoje que os pensadores são poucos. Nós estamos vivendo num mundo de cópia. Tem pessoas que copiam e nem melhorar a cópia dele, ele não dá conta. Os pensadores é o que cria. E tem uma ferramenta aí que não está deixando as pessoas pensar. Nós vivemos hoje num país que a internet, a média hoje, é 8 horas do dia. Isso é uma carga de um dia trabalhado. Não pode. Nós temos que fazer da internet ferramenta. E ela está virando vício. Exatamente a nossa proposta. Fazer da internet essa ferramenta para, de tempos em tempos, levar essa, não uma palestra, mas é quase isso. Acho que é mais do que isso. Olha a quantidade de insights, de ensinamentos que você pode ter levado para as pessoas aqui. Através da internet, né, que elas vão estar nos ouvindo. E uma frasezinha, igual você falou, pode entrar no coração daquela pessoa e germinar. Né? Uma semente que vai germinar, gerar frutos. Nós cremos muito nisso, né? Sim. É um dos propósitos pelo qual nós nos propomos a fazer esse movimento, que é muito mais do que um podcast. É um podcast com propósito. Né? E isso é muito bacana o que você falou. Muito mesmo. Josa, então vamos lá. Primeiro empreendimento seu foi o bar, depois a JR, Josana Representações, a Flox, hotel, motel e, por último agora, o parque aquático. Certo. Qual sua maior conquista empresarial? Algo assim que te enche de orgulho. Foi o bar. Foi o bar. Foi o bar. Portanto, que ele falou, se pudesse começar de novo, começaria com o bar, né? Foi o bar. Aí até... Desculpa, mas... Foi o bar. Você vê um menino de 14 anos, eu tinha cliente lá, um balcão muito alto, eles pegavam um copo, às vezes pediam alguma coisa, era um balcão mais largo um pouquinho, e eles já de brincadeira comigo, põem lá do outro lado. Eu tinha que ir lá do outro lado para pegar o copo. Que rodear. Então, o bar. Então, porque você é muito novo, né? E o pessoal te respeitava muito? Ou eles faziam muita chacota, muita brincadeira? Eu soube me impor. Toda a vida eu soube me impor. Soube me impor. E no dia a dia, o que era gostoso no bar? O que era que você fechava as portas e ficava grato? Qual era o senso de gratidão no final do dia, daquele dia de trabalho? O que te alegrava? Eu acho que tudo me alegrava no bar. Minha clientela, eu tenho hoje do bar tantas pessoas que contam tantas histórias, e como era um lugar que não tinha tanto lugar para ir, quantos casais que namoraram lá, que casaram lá, quantas festas de casamento que eu fiz. Então, para mim, foi uma alegria enorme. Quantas piadas que eu contava lá dentro. Você quantos fez parte de muitos 17 anos. Né? Então, foi aquele bar assim, bem diferente. Bem diferente. Eu acho que todo negócio, pessoas, né? O fato de você conhecer pessoas todos os dias, viver isso todos os dias, nos alegra muito, né? Que eu acho que é o propósito, entregar o seu melhor para o dia daquela pessoa, né? Fazer o melhor para aquela pessoa, né? Dar o seu melhor na excelência, no seu jeito de ser, né? É o que move, porque dificuldade tem todo dia, né? No momento atual, boleto para pagar tem todo dia. Outra queixa muito grande dos empresários é a situação econômica e política, não querendo entrar em polêmicas, mas você viveu tantas
situações econômicas e políticas e não parece ter se deixado abalar, né? Seria porque você não deu desculpas? Seria porque isso não te abalou tanto por outros motivos? Eu tenho essa curiosidade. Rafael, nós vivemos várias crises, mas toda crise, toda a vida foi muito preparado, porque lá, já falei com as minhas filhas, nós estamos constituindo a empresa Acácia Parque Hotel, aí está tudo bem escrito, quando pode ser a retirada. Tem o limite mínimo, esse caixa não pode baixar disso aqui. Nós somos regidos por governo, nós temos impostos a pagar, esse valor aqui, ele equivale mais ou menos, calculado um mês ou mais de faturamento. Ele não pode ser mexido, ele não nos pertence. Esse pertence aos colaboradores, aos nossos fornecedores, aos imprevistos, manutenção. Seria o capital de giro mínimo. Esse não mexe nele. E o grande problema é que muitas das empresas têm uma certa dificuldade é isso. Isso aconteceu muito na pandemia, né? E nós estávamos bem preparados de lidar com essa situação. Eu tenho consciência de certo dinheiro que não nos pertence à empresa. Nós administramos aqueles números que não são nossos. Os nossos são excedentes, que nós denominamos de lucro. Sim, minha próxima pergunta era justamente sobre a pandemia, que ela trouxe um cenário totalmente novo para o mundo, né? Para todos os empresários. No seu ramo, afetou muito a pandemia na época? Como que você fez para não deixar, como diz o outro, a peteca cair, para a empresa continuar girando, para não ter que mandar nenhum colaborador embora? O grande benefício que nós tivemos é ser uma empresa muito sólida. Muito, muito sólida. Então, isso nos ajuda. E a única coisa assim e na época da pandemia, aí eu escrevi muito sobre a pandemia. Tem muita coisa escrita sobre a pandemia. A única coisa assim que eu queria que as pessoas tivessem aprendido mais com a pandemia, que nos tornássemos mais humanos. E não aprendemos, né? Foi um momento muito difícil, onde nós ficamos trancados em casa, em família, mas nos mostrou alguma lição a pandemia. Nos mostrou que a família é a base. De repente nós ficamos, nós ficamos lá em casa, foi todo mundo fazendo, nós estávamos todo mundo dentro de casa. As famílias que não falavam, não se uniam, por causa da pandemia, juntou-lhes. E depois da pandemia, está dispersando de novo. Agora as empresas sofreram, porque às vezes você pega a empresa no limite, aí teve muita empresa que teve. Mas eu vivi plano cruzado, eu vivi automação de dinheiro, eu vivi várias coisas. Né? Vivi até a Revolução de 64. O empresário que já estava na beira do precipício, a pandemia veio e só deu um empurrão nele. Você citou aí a questão mais familiar, e você tinha citado outrora que não existe aquela pessoa que... Você não acredita, né? Que a pessoa pode ser bem-sucedida no trabalho, mas não é bem-sucedida consigo mesmo, não cuida de si mesmo, não cuida da sua família, né? Fala um pouco mais para nós, se isso rege a sua vida desde sempre. Rafael, quando eu falo de família, você acha que eu sou tudo muito harmonioso na minha casa. Não é. É uma família normal como todas as outras. Só que eu sou o cara mais apaixonado do mundo com a minha família. Eu tenho uma cobrança com as minhas filhas, às vezes até de maneira exagerada. Porque sangue do meu sangue. Porque um dia elas vão sentar na minha cadeira e não quero que essa cadeira queima elas. Eu não quero herdeiros. Eu quero sucessoras. E às vezes elas não entendem isso. Porque se eu falar para o meu amigo, se ele vir me aconselhar e se ele quiser, eu vou ficar muito feliz. Mas com a minha filha a cobrança é diferente. E aí às vezes eu sou bravo. Por isso que eu falo que quero ser vencedor em casa, com as minhas filhas. E às vezes você sabe com os filhos, tem a hora que entende, tem a hora que não. Mas eu sou muito duro. Eu falo com elas, eu sou empregado mais barato ser eu. Sou funcionário mais barato aqui, né? Isso me lembra muito, na antiguidade, na Idade Média, os reis, eles tinham que fazer filhos para serem sucessores, para serem reis também. E muitas das vezes o processo era muito duro, era extremamente duro. Por quê? Para a cadeira não queimar, para que ele conseguisse tomar decisões difíceis, né? No seu caso, por exemplo, como empreendedor,
de saber a hora certa de desligar um funcionário, de fazer um investimento ou de recuar, de lidar com os diferentes temperamentos das pessoas, né? Com as crises. Então, eu vejo você fazendo isso. A minha pequenininha tem só 4 anos, mas às vezes eu percebo a mesma coisa. Gente, será que eu estou sendo muito duro com essa menina? E obviamente, eu sou menos duro do que você com as suas que já estão mais velhas, né? Mas esse sentimento aí é uma coisa muito de pai também, daquele que cuida, né? Sangue do meu sangue. E você vem de uma história diferente. E me chama muita atenção que você vem de uma história familiar diferente. Você não teve isso, né? Você mesmo falou aqui mais cedo. Como é que você chegou a essa conclusão de que você deveria fazer diferente com seus filhos? A minha preocupação, acho que veio da minha criação. Porque quando eu cheguei aos 14 anos, era eu e Deus. Eu não tinha casa para morar. Então, tem uma pessoa assim, que eu mais admiro, a minha referência, um cara que eu sou apaixonado por ele, um mestre que eu tenho, o Zé Balinha. E ele abriu as portas da casa dele, morei com ele 12 anos. Então, eu tinha um pouco de receio. Então, minhas filhas, né, eu crio elas, às vezes, até muito duro. Sou muito bom, mas eu tenho uma cobrança. Eu quero melhor para elas. Porque daqui a 30 anos não vou estar aqui. Eu quero que elas tirem o máximo de proveito dos meus acertos. Os meus erros, ela não escuta, né? E quando eu casei, talvez assim, eu nunca tive medo. Medo não faz bem ao homem. Não faz bem ao homem, à mulher, ao empreendedor, a ninguém. Eu tive receio quando eu casei. Casei aos 28 anos, minha mulher tinha 20 anos. Muito bonita, e é bonita até hoje. Mas o que foi o receio que eu tive? E graças a Deus já estava no bar, eu já tinha uma situaçãozinha financeira de bancar uma família, né? Eu estava construindo um prédio. Com 23 anos eu já começamos a construir um prédio. Então, mas foi o receio. Eu ia constituir uma família e eu era responsável por ela. Eu queria dar o melhor para ela, como faço até hoje. Às vezes de maneira até dura, mas eu faço, né? Foi um receio que eu tive na minha vida, foi assim, quando eu fui casar. Sempre busquei o melhor para a minha família. Às vezes não sei se eu busco da maneira certa. Agora, quando você fala de educar, os 2 psicólogos, Sana Tiba e Natasha Tiba, ele até faleceu, era o pai e filha. Ele fala muito disso no livro dele, é fantástico. O livro dele já deve ter uns 30 anos, mas é livro para os casais que constituem família, lê hoje. Ele fala muito disso, o livro dele chama Quem Ama Educa. Não deixe, vocês que são jovens, não deixe que os desvalores do mundo sobrepõem os valores aprendidos em casa. Não deixe, nunca. Ótimo, muito bacana. Josi, e suas empresas apoiam causas sociais em João Pinheiro, por exemplo? Só a geração de emprego, né, já é significativa. Você patrocina algum evento cultural, alguns eventos da cidade, alguma coisa assim? Sua empresa contribui de alguma forma assim também ou não? Como eu mexi toda a vida com produto mais ligado à criança, nós nunca divulgamos, principalmente em lugar que tem bebida, porque senão ia ter uma incoerência. Como que eu vou falar do meu produto de criança onde que tem bebida? Então, às vezes as pessoas nem entendem. Já aconteceu fatos, às vezes até de gente... Porque o nome da sua empresa, Jorge, você tem que ter muito cuidado, onde que ela é propagada, como ela é falada. Porque, em vez de ajudar, pode, às vezes, atrapalhar, denegrir o nome da sua imagem, da sua empresa. Então, a Flox mesmo nunca fez. A Josana Apresentações também, que era o produto dela. Era bala, doce, pipoca, eram esses produtos. Agora, a gente hoje, eu faço muito, mas eu gostaria de, assim, nem de não falar, acho que, né? Sim. Isso eu acho que não é legal aos ouvidos do homem. É muito bom aos olhos do Senhor. Isso. Ele sabe. Respeito muito, muito essa decisão. Sim, eu acredito, eu tenho um amigo empresário também, não vou citar o nome dele, ele também não faz divulgação em nada, mas ele ajuda. E quando ele ajuda, ele fala, não quero divulgar em nada não, vou contribuir com o que eu consigo, não é um patrocínio, é uma contribuição da minha empresa para a região e pronto.
ele também não divulga nada. Eu imagino que você também deve fazer da mesma forma. Você não, quando ajuda, não divulga. Bacana. Muito bem. Você tem uma... né, você é daqui, né, Josa? Sou de João Pinheiro. De João Pinheiro. Então você viveu a vida inteira aqui, você viu essa cidade crescer, se desenvolver. E muitas das pessoas para as quais nós estamos falando agora são muito jovens, que não viram nem a metade, talvez, do que você viu. Eu, incluso. Né? Eu sou de Canabrava, vivi a minha infância e juventude lá, e depois vim para cá. Já andei um pouquinho, mas eu parei aqui. Né? E fiz meu ninho aqui, uma maravilha. Casei, e aí eu queria saber um pouco da sua relação com o João Pinheiro, com o pinheirense, né? Porque eu não sei se você sabe, né? Você foi convidado aqui por nós porque você é um ícone do empreendedorismo pinheirense. Não tinha pessoa melhor para a gente chamar aqui primeiro. Claro que tem várias outras pessoas também muito dignas, muito boas no que elas fazem, mas é muito significativo que nós tenhamos chamado você, porque você representa algo para essa cidade. Você já se deu conta disso, ou quando você já se deu conta disso, e qual que é o significado dessa cidade para você? São duas perguntas. Você sabe que você significa algo para toda uma geração, ou várias gerações, você, seus produtos, suas empresas, mas você, como empreendedor. E segundo, o que essa cidade representa para você? Eu conheci João Pinheiro sem nem 1 metro de asfalto. Porque quando, em 1960, que foi a fundação de Brasília, que desceu 0,40, aí o governador, na época, premiou a cidade, que desceu da pista até na porta Presidente Olegário. Então, era só isso. Então, era isso só. E terra, só terra. E eu conheci o João Pinheiro, assim, de muitos jeitos, sabe? De muitos chafariz na rua, para a senhora buscar água, com muita dificuldade. E eu sou um cara extremamente apaixonado por João Pinheiro. Nossa, então, João Pinheiro, para mim, eu sempre costumo falar na cidade, porque nós temos empreendedores de João Pinheiro, eu adoro os empreendedores de João Pinheiro, são pessoas empreendedoras. Eu vejo tantos jovens como você caminhando aqui. A gente pode enumerar aqui quantos jovens empreendedores que estão à busca do melhoramento das suas empresas, da sua família. Então, tem muitos. O pessoal aqui é bom de serviço. Muito bom. Nós somos empreendedores de ponta mesmo. Às vezes tem empreendedores aqui que não estão se dando conta do empreendedor que ele é. Às vezes ele está meio acanhadinho de alavancar mais. Fato. E outra coisa, o seu negócio, você não pode deslanchar aqui, busca fora. Foi o que eu fiz toda a vida. Eu já fiz representações de dia fora, hotel eu busco fora, alumínios eu buscava fora, Flox eu buscava fora. Eu tive lá, quando eu vendi a Flox, 4 funcionários, 28 anos comigo. Tinha o Ademar, meu querido Ademar, hoje é aniversário dele, é um grande amigo, um companheiro de longa data. Então, você trabalhar junto 32 anos, então, João Pinheiro para mim nossa, eu acho que é inexplicável. Eu não dou conta de narrar aqui, inenarrável. Como que eu vou narrar João Pinheiro? Você é natural de Ia para o Quintino Vargas, Jorge. Você passava pela Picada, são histórias que conta, ali onde as casas populares antigas, hoje talvez vocês nem reconhecem ali como casas populares, né? Não sei nem de onde você está falando. Eu sei. Doutora Nádia, Geraldinho, pai de Geraldinho, ali, o Esmar, sim. Ali era casa populares. Que até antigamente as barraquinhas aconteciam ainda na rua. Ali. As barraquinhas da casa popular. Isso. E passava mais embaixo. Se você tinha uma ponte, você passava para ir para o Quintino Vargas, no meio do mar, trilho. Por isso o nome Picada, né? Já ouviu o Hércules Júnior falar sobre isso. Histórias assim. Eu vivi muito isso, né? Muita brincadeira, muita coisa. Aquela vida saudável de criança teve. Eu tive uma vida de criança saudável e tive uma mãe general. Minha mãe perdia para o Bolsonaro. Minha mãe era brava. Eu acho que a melhor coisa, assim, uma pessoa que eu tenho o Zé como meu exemplo, mas tem minha mãe como minha inspiração. Minha mãe, ela tinha umas coisas também, eu não sei se é coisa de Deus, se ela sabia se ela ia partir mais cedo, mas me deixou muitos ensinamentos, muitos, principalmente da disciplina. Minha mãe, eu aprendi disciplina com a minha mãe, obediência. Você é natural de João Pinheiro, né? Natural de João Pinheiro. Nascido e criado. Nascido e criado. Aqui no podcast nós acreditamos muito nessa força que tem um empreendedor
de interior. Porque muitas vezes ele é exatamente o que você pintou aí. Isso. Acanhado, ele não sabe o valor que ele tem, aquilo que ele, a história dele, o valor que ela tem. Ele não sabe que ele pode vender para fora, buscar novos públicos. E, na verdade, uma das grandes motivações que nós conversamos muito antes de começar isso aqui, planejamos muito, que era, nós precisamos falar com esse empreendedor acanhado, mostrar para ele, olha como um empreendedor como você, com uma história tão ou mais difícil como a sua, conseguiu, você consegue também, né? E não vai ser por falta de alguém para ajudar, não só falar, mas de alguém para apoiar, né? As nossas 3 empresas, por acaso, trabalham apoiando, né? Vendendo para empresas, o Jorge vende para você, eu e o Thiago vendemos para várias outras, né? Eu trabalho com a empresa que está nascendo, aquela ideia, está germinando, o sonho inicial, com a que está na metade do caminho, sabe? Para aquela que já está lá no topo Que chegou lá. e ainda quer se reinventar. E, para mim, o que move as 3 são sonhos. Sonhos, sabe? Porque quem está começando está cheio de sonho, está cheio de vontade, está cheio de propósito, tem brilho nos olhos para começar algo. E, às vezes, falta esse tipo de diálogo, porque a pessoa, às vezes, ela é boa no que faz, mas tem alguma parte que ela não entende. Ela não compreende administrativo, ela não sabe lidar ainda como colaborador, ela não sabe lidar com o financeiro, ela não sabe de nada de contabilidade, mas tem um sonho. Então, ela precisa de força, de motivação para ir, né? Se ficar esperar ser perfeito, não vai. Tem que começar. Tiago, as 3 empresas de vocês, eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês trabalha igual, não vou falar 2 anos atrás, não, 1 ano atrás. Sim. Tem que fazer diferente. Igual tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo igual. Por isso tem que fazer diferente. E para fazer diferente, tem que estudar, tem que capacitar, tem que pensar, porque senão você vai copiar e vai fazer igual. Fato. Não é assim? Sim. Justamente. Tem um dado interessante, né? Até compartilhei com os meus alunos esses dias. Eu dou aula de filosofia e eu estudo muito para dar aula. Tenho que estudar muito para dar aula. E com o avanço da internet e da inteligência artificial, os grandes empreendedores do mundo, muitos deles estão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas muitos estão aqui também, em Belo Horizonte, em grandes aceleradores de startups, eles estão voltando a estudar filosofia. Sabe por quê? Exatamente porque você falou aí. Para não serem repetidores, para serem criadores, para se reinventarem. E aí a gente volta para o Josa do bar. Você tem inovação no sangue o tempo inteiro. Não, eu trouxe algo que não tinha, eu fiz um slogan, Você já viveu isso, vive até hoje apaixonado, assim, mantém esse vigor invejável, né? Uma coisa... E, com certeza, se você não tivesse se reinventado, fala a verdade, se você não tivesse se reinventado inúmeras vezes, você não teria chegado onde você chegou. Não chega, não tem como. Não chega. Né? Mas acho que tem muito do sangue, viu? Acho que tem do sangue. Tem. Sim. Você pode ter o perfil de empreendedor, mas você tem que buscar melhora. E melhora você pode inspirar muita gente, você tem que capacitar, você tem que estudar. Né? O empreendedor, ele muda o tempo inteiro. E ele muda por vários fatores, né? Por exemplo, a gente voltando ao período da pandemia, foi um período que forçou todo mundo a mudar, querendo ou não. As circunstâncias né? fizeram com que se reinventasse. Quem não conseguiu, né? É o processo seletivo natural. Né? O empreendedorismo tem muito disso também. Né? É por isso que eu acho que é tão desafiador. Existe como se diz, tem um sonho, que é o que move, mas também existe ali os desafios do dia a dia que também tem que ter postura para lidar, porque senão não fica, não passa, não vai. Tem que buscar inovação, tem que investir, tem que buscar conhecimento, tem que realmente se reinventar para poder se manter. Senão, também não vai não. Com certeza. Outra Josa. coisa que eu... Pois sim. Não, pode falar, pode responder. Outra coisa que eu, principalmente, quem vai iniciar seu primeiro negócio, a gente vê isso muito no Empreteco, ele precisa ter um conhecimento melhor
onde que ele vai instalar, seus possíveis clientes, onde ele quer chegar, isso precisa. Sim. Por exemplo, hoje eu sei o fluxo de cliente que podemos receber, qual cliente que vamos receber, como podemos atender. Às vezes, as pessoas querem montar uma empresa, mas não faz uma busca de informação. Precisamos saber os possíveis clientes nossos. E por trás de toda empresa tem que ter um empreendedor, um ser humano. Eu costumo falar nas palestras que eu faço com a Josane, que às vezes você passa perto de um barzinho, um está cheio, o outro não. Um vende churrasquinho, o outro vende. Às vezes aquele churrasquinho comprou no mesmo mercado, às vezes no mesmo boi, um vende muito, outro vende pouco. Pessoa. É uma pessoa motivada. O que é que ele quer? Ele sabe dessa qualidade do cliente dele espera dele. Ele quer um churrasquinho. E o cara do bar, quem vende, esse ele tem que saber a cerveja que ele gosta, o ponto que ele gosta, mais gelado, menos gelado, porque o cliente de bar, eu não sei se mudou. Eu tinha cliente lá, ele chegava e sentava. Ele sabia, eu tinha um gerente de banco aqui, ele chegava, na época fumava dentro de bar ainda, ele fumava um cigarro, ela só podia levar a cerveja para ele depois que ele fumava o cigarro, e sabia a cerveja que ele gostava. Sensibilidade. O cliente de bar, ele quer sair para estressar, para conversar. Às vezes nem muita cerveja ele quer bater um papo. Então você tem que ter essa sensibilidade, o que o seu cliente quer. E qualidade. Esse eu não abro mão, qualidade. Então quando você faz o seu negócio, é para o seu cliente. Eu falo com as minhas filhas, fazer um parque aquático, lá não é o nosso lazer. Lá é do nosso cliente. Nós temos que recepcioná-los bem. E essas pequenas empresas hoje, o Sebrae tem um número que me assusta, quando eles falam que 3 anos, muitas das empresas fecham. Nós precisamos buscar informação. Toda hora, eu preciso do Jorge, de um aconselhamento com ele, preciso dele, preciso de você, nós precisamos, às vezes você precisa de mim. Sim. Eu quero até pegar esse gancho. Eu quero pegar esse gancho porque eu queria que você deixasse até mesmo olhando para a câmera para falar com esse empreendedor que ainda às vezes é teimoso ou que está pensando em desistir. Ele é teimoso por não procurar ajuda e está pensando em desistir. Você podia aproveitar essa oportunidade, que eu vou fazer disso um corte, porque muitas pessoas, você falou para mim nos bastidores ali, de uma situação em que poucas palavras suas, e teve uma situação dessa com um amigo também, né? Mudaram o rumo de alguém. E eu acredito muito nisso. Para essa pessoa que está pensando em desistir, o que você falaria para ela? Para esse empreendedor? Meu querido empreendedor, nunca desista do seu sonho. Porque quando você desistir do seu sonho, você pode desistir do segundo, terceiro, você pode achar que é natural. Persiste. Faça do seu sonho o sonho que é você e faça a transformação no seu sonho. Persiste, busca informação, busca mais estudo, conhecimento, principalmente se for no seu primeiro negócio. Antes de abrir, procura o local, quem você quer atender, o que você vai atingir. E se o seu negócio tem andamento, se você não descobriu a luz, procura ajuda. Busca talvez um produto que está faltando lá dentro da loja sua, do seu bar. O que você pode fazer de diferente? Porque os clientes hoje são exigentes e com razão. Nós precisamos dar o melhor para as pessoas. Nós precisamos dar o melhor para a pessoa, quem vai estar conosco. Eu sugiro a vocês que se você desistir do seu sonho, você vai desistir de você. E não desiste. Faça de você o seu maior projeto, a pessoa mais importante da sua vida. E lembre-se que você não é importante só para você. Você é importante para muita gente. E muita gente espera do seu sucesso e do seu resultado. Que bênção! Muito bom. Gostei muito. Necessário. Bacana. Top. Vamos lá. Agora, Jorge, eu queria saber o seguinte. Para o futuro, o que você pensa do futuro? Você tem mais algum sonho? Tem mais alguma empresa que você tenha vontade de criar? Ou você já se sente realizado? Como é que está seus planos de expansão? Meu amigo, meu querido amigo Jorge, me perdoa da risada. Mas vou viver muito ainda, senhor. É
isso aí. Não, não estou falando isso não. É isso mesmo, mas ele perguntou isso sim. aqui. Mas eu falo assim, lá no você parque. pretende parar com esse... Não. Eu e A Josane. Cássia Park Hotel... Eu e Josane tem 8 anos, Jorge. 8 anos, muito junto. Eu tenho 54 mil quilômetros rodados nesses 8 anos. Isso, de números, eu sou apaixonado por números. Os números não faz curva. O número me abastece o meu negócio. Abastece a minha vida, a minha condições de vida. Mas lá nós temos agora, para fechar, eu tenho lá na minha agenda, nós temos várias coisas que eu quero fazer. E eu sou aquele assim, muita gente cheia de segredo. Não sou cheio de segredo. Nós tem 3 etapas lá que a gente quer concluir, se Deus quiser a gente vai fazer. Uma delas é aumentar a hospedagem ou aumentar a lazer. Nós temos lá 6 piscinas. Qual que vai ser o lazer, hospedagem? Nós vamos inaugurar, faltou hospedagem, nós temos 43 apartamentos. Aí nós vamos fazer mais apartamentos. Faltou lazer, vamos construir mais piscina. Inclusive, eu sou um sonhador. Eu sonho metas bem claras, viu, Tiago? Eu não sou aquele cara assim de sonhar, eu sonho bem visível. Não sou aquele sonhador que soma lá em cima, não, porque todos os sonhadores, eu falo sempre para os pequenos empreendedores, sonha coisas alcançáveis. Não sonha acima do coisa, senão você não vai realizar, depois você começa, sonha de novo. Tem muita gente que começa com muita coisa e não termina com nada. Então, seja bem cauteloso nas suas metas, nos seus sonhos, para sempre você atingir. Mas eu tenho um sonho audacioso de fazer uma piscina de onda ali. E está no nosso projeto. Que maravilha. De Deus, nós vamos fazer. Em primeira mão, você está dando essa informação para nós em primeira mão? Isso aí é muito privilégio. Obrigado. Por isso eu vou ficar aqui mais 30 anos. Ou mais, aí. Deus abençoe que fique mais. Isso aí. E quadra de esportes lá tem? Nós temos... Quando eu falei da mudança, o que é a mudança? Eu falei para vocês 3, que vocês não trabalham hoje, então, 2 anos atrás, ou talvez 1 ano. Isso. Nós temos um gramado, boa, muito bonita. Nós temos uma coisa muito bonita, dá um convite para vocês 3 lá. Mas o que é a mudança? Nós não temos uma quadra lá de beach tennis. E essa nós temos que fazer ela bem urgente. Porque é coisa da moda. É isso não é mesmo. eu que quero, é o meu cliente que vai usar meu serviço que quer. Eu não vou fazer para mim. Eu tenho que fazer o que o meu cliente quer. E aí a Josane, ela fala assim, nós temos muita coisa para fazer agora. Assim, pai, não vamos com isso agora não. Porque senão nós estamos queimando todas as nossas novidades agora. Nós temos muita coisa que quer fazer. Vamos inaugurar, 3 meses nós colocamos essa, 3 meses nós colocamos essa. Porque se você chegar no parque, Tiago, você volta lá daqui 3 meses, tudo a mesma coisa. Não tem nada novo aqui. Sim. Então você tem que ter um animador diferente, não pode ser o mesmo, o músico não pode ser o mesmo, tem uma coisa diferente, tem que ter um clima diferente. Nem que muda até de dentro do quarto de lugar, muda toda a decoração, mas tem que mudar. Você tem que ver. Existe. Eu chego aqui, se você perguntar o que tem dentro, eu sei tudo que tem dentro. Sei. Eu sou muito observador. Não sou curioso, sou observador. Isso precisa de ser. As pessoas gostam. Exato. As pessoas são apaixonadas do novo. Sim. E o novo, hoje, amanhã ele é velho. Eu vou aproveitar você falando da quadra de esporte, vou puxar para o meu lado. Eu gosto muito de jogar tênis. Uma quadra de tênis também puxa muito. É um público muito seleto. Está crescendo. E o tênis está crescendo muito também. Crescendo. É só uma sugestão. Né? Depois nós vamos gostar desse negócio do tênis. Eu jogo muito tênis, eu gosto muito. E o pessoal reclama muito que tem poucas quadras. Né? Mas é um esporte que aqui na região está começando agora, então só para puxar para o meu lado, que eu gosto muito do tênis. E eu nunca te enfrentei já no tênis? Ainda não? Não. Vamos lá. Nós temos que duelar nisso aí. Mas eu vivi a vida, até por causa da época, muito, muito diferente de vocês. Eu trabalhei muito. Minha vida era trabalhar muito. E hoje, a vida melhorou muito. A qualidade de vida hoje, de vocês, é excelente. Às vezes tem muita gente que reclama, mas a vida hoje, nossa, eu vivi numa vida que era muito difícil, né? E só que nós talvez aquelas jovens daquela época, me perdoe, talvez era mais feliz que os jovens de hoje, porque uma das coisas que as pessoas precisam de ter uma cautela, as pessoas muito aceleradas, muita pressa, ansiosa, depressiva, no limite. Nós estamos vivendo num mundo que Rivotril, ansiolite, Dorflex, Anadura, Cantonueda, não pode.
faça de você seu projeto número 1. Cuida do Rafa, cuida do Thiago, cuida do Jorge. E nós vivemos uma vida acelerada, não tem tempo. Tem quanto tempo você não conversa com o Rafael? Você com o Rafael? Eu converso bastante comigo. Isso é bom, que maravilha, que bênção. Eu fiz uma viagem agora recentemente. Cara, foi interessante. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem que eu fui e voltei sem ligar o som do carro. Que bom. Você vem Entendeu? conversando com você mesmo. Exatamente. E passou rápido, viu? Então, assim, realmente, a gente tem que conversar com a gente mesmo. Né? Bater um papo legal, colocar as ideias no lugar, faz diferença. Um exercício filosófico também, né? Conversar com o outro, mas também consigo mesmo. Sim. E eu creio que o principal, conversar com Deus, ter intimidade com Ele, para ter essa sensibilidade, né? Porque Deus ele pode mudar nossos planos de uma hora para outra, né, Josa? Você falou muito dele aí. Mas nós aproximamos de Deus quando nós aproximamos de nós. Você não aproxima de Deus se você estiver próximo de você. Se você não se conhece. Que é o princípio basilar da filosofia, né? Conhece-te a ti mesmo. Quando o Jorge te perguntou sobre futuro aí, nós realmente vivemos uma época muito ansiosa, né? Uma época de muita correria, as pessoas não param mais para pensar no que fazer, só vão fazendo. Isso não é uma característica tão positiva para um empreendedor, né? Tem muito empreendedor por aí que trabalha muito, trabalha demais, que executa muitas funções. E você falou mais cedo na conversa que para você fazer bons negócios você tem que ter tempo. Você tem que se distanciar um pouco, e para você ter tempo. Né? E fala um pouco mais sobre isso aí. A gente já está caminhando para o fim, né, pessoal? Sim. E tá todo mundo ali em casa falando, queria mais, né? Mas fala um pouco mais para nós com relação a como é que o empreendedor, principalmente o iniciante, que ainda não tem muito recurso, muita habilidade, como é que ele faz para conseguir se afastar um pouco das funções de execução, né? Para pensar um pouco mais no negócio, olhar para os números, como você falou, para analisar a concorrência, analisar o produto. Como que faz isso? E eu ouvi uma frase uma vez que eu acho que faz todo sentido, que é o seguinte: o empresário, assim, cara, eu não estou tendo tempo para nada, estou tendo tempo nem para ganhar dinheiro, porque se ele está no operacional, ele não vai ter tempo de fazer estratégias para que a empresa ganhe mais dinheiro. Né? Mas, Rafael, o empreendedor tem que ser um excelente pensador. E você, no dia a dia, você não tem tempo de pensar. Eu penso muito nos meus negócios, como vai funcionar, como eu vou chegar, tem que pensar. O que eu quero. No seu dia a dia, no meu caso, toda a vida eu mexi. Quando eu falo, às vezes as pessoas de João Pedro falam que eu sou um grande empresário. Não sou. Eu não sou esse empreendedor, esse empresário, que às vezes vocês me veem e que João Pedro me vê. Eu sou um cara que deu certo. E tenho muito orgulho do homem que eu me tornei. Mas o que precisa muito, você precisa de tempo. Tem um livro, 1 Minuto James, não vou lembrar o sobrenome dele, ele fala muito disso. Você precisa de ter tempo para voltar para você e pensar nos seus negócios. Como meus negócios estão andando? O que é que eu posso fazer de melhor? Porque senão você levanta na rotina de todo dia. Todo dia a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Não dá tempo de você fazer coisa diferente. Você sempre está fazendo. E precisa pensar. Os pensadores funcionam assim. Quando eu crio uma coisa melhor, isso me deixa feliz, não me incomoda. Se eu faço uma coisa boa e outro me segue, eu fico muito feliz. Eu esperei alguém para melhorar o negócio dele. Até falo a frase assim: ninguém anda numa estrada boa toda a vida sozinho. Vai ter seguidores? Tem, isso é bom. O mundo precisa de pessoas que inspiram pessoas a fazer e mudar a vida deles. Porque quando você muda a vida de uma pessoa, Rafael, você não está mudando a vida de uma pessoa. Você pode ter mudando a vida de uma empresa, dos colaboradores, da família, de mulher, de filho. E para isso precisa de pensar. E o povo tem preguiça de pensar hoje. Nós precisamos de mais pensadores. Eu digo o seguinte, que a primeira inteligência artificial que veio foi a calculadora. Na minha escola, quando eu estudava, não se podia fazer conta, né, com calculadora. Aí se pegasse uma calculadora na mochila.
Então, ali já era banalizada essa questão de fazer cálculos com a calculadora. Hoje, na onda da inteligência artificial, ninguém quer pensar, quer terceirizar o pensamento todinho para lá. Ou seja, eu quero tirar essa decisão de mim e transferir para alguém. É mais fácil, porque isso aqui me dá uma resposta pronta, né? Mas ter um raciocínio próprio, consciente daquilo que você quer para tomar decisões, está se tornando mais difícil. Entendeu? Nós estamos vivendo na era das respostas prontas e rápidas, né? Prontas e rápidas. Pensar a estratégia de um negócio, pensar o seu público-alvo de fato. É fácil você pegar público-alvo, né? Pegar a personalidade de uma marca, é fácil. Mas pensar isso estrategicamente, com sensibilidade, igual você tinha lá na época do seu bar, de perceber que um cliente só quer a cerveja dele depois que ele fumar o cigarro, isso é ser humano. Inteligência artificial não faz isso. Né? Então, tem que pensar, tem que ter isso aqui, relacionamentos. Um precisa do outro ainda para fazer as coisas darem certo. O papo está muito bom, muito produtivo, muito rico. Tenho certeza que o pessoal de casa está gostando da história aqui do nosso querido amigo Josa. Josa, sua jornada é um testemunho, né, de resiliência, né, de visão e de muito trabalho, né? Ela é uma inspiração para todos nós, para todo o público aqui. Com certeza, você que assistiu aí o nosso episódio, as dicas do nosso amigo Josa, tenho certeza que você vai sair hoje com a cabeça diferente. Vai sair melhor do que estava antes, né? Josa, eu quero entregar para você, né, um símbolo, um presente. Uma nota de $1. É um presente nosso para você. Receba com muito carinho. Quero te entregar essa nota não pelo valor monetário, porque o dólar, né, ele representa fortaleza, né, traz muita bonança. Tem até ditados que falam que quem anda com dólar na carteira atrai mais dinheiro, né? Então, assim, a gente quer entregar ela não pelo valor monetário, né, mas um símbolo de reconhecimento pela sua trajetória. Quero que você guarde ela com muito carinho para lembrar da sua participação no nosso podcast, né? E seja bem-vindo algumas outras vezes, se você quiser participar com a gente. Se tiver outra oportunidade, iremos chamá-lo novamente. Espero que você aceite. Com muito carinho, receba essa nota de $1 nossa. Eu vejo nessa nota que o valor de $1, que o valor do dinheiro. Mas se você virar ela, ao contrário, tem um homem. E nós precisamos muito ver o valor do homem. O valor do dinheiro não pode sobrepor o valor do homem. São valores insubstituíveis. O homem nunca pode deixar jamais que o valor de $1, ou que fosse mais, 50 ou 1000, que sobrepõe o valor do homem. Nós temos que trabalhar muito esse valor e que esses valores do homem nunca seja perdido. Ótimo, com certeza. Antes de finalizar, eu tenho uma surpresa para o nosso público. Foi de última hora, eu não tive tempo nem de combinar com vocês. Nós vamos sortear para o nosso público uma diária para um casal no Acácia Parque Hotel. Válida para o mês de dezembro. Tá? Depois nós vamos fazer o esquema de sortear aqui para o pessoal. Tá? Eu conversei com a Josiana ali por último, sua assessora. Ela falou, não, pode arrumar lá e tal. Pode sortear uma diária para um casal. Então, nosso público aí vai ser contemplado com uma diária no mês de dezembro. É importante pedir para as pessoas comentarem, então, eu quero, né? Porque aí assim a gente faz o sorteio. Então, comenta aí, eu quero, que aí vamos fazer o sorteio pelo comentário. Exatamente, correto? isso mesmo. E muito obrigado pelo brinde, né?
aposto que o pessoal vai gostar muito e vai fazer uma propaganda boa de lá. Bom, para finalizar, vocês têm mais alguma coisa para falar? Agradecer, né? Agradecer aqui o Josa por esse conhecimento incrível, sabe? Essa força que ele transmite, com essa naturalidade, me inspirou, viu? Quero ser igual você. Essa tranquilidade, a naturalidade, né, no jeito de empreender, de lidar com os seus negócios, os valores, né, pelos quais você preza, que ficou muito expressivo aqui, e realmente uma inspiração, porque o negócio, eu acredito que é para trazer prosperidade para sua casa e para sua família. Se ele está dando dor de cabeça, tem alguma coisa errada, entendeu? Se ele está te tirando a sua qualidade de vida, tem alguma coisa errada, né? Então, empreender é ser feliz com aquilo que você escolheu ser e fazer, né? Então, tem sim o lado difícil do empreendedorismo, mas tem também o outro lado, né? Tem outra forma do empreendedorismo também. Agradecer, sabe, por essa participação, por essa estreia, sabe? Gratidão mesmo pela sua presença. Você nos abrilhantou. Sim. Né? Nós preparamos isso aqui com tanto carinho para o público e você está aqui nos ajudando a entregar algo que pode mudar vidas, que pode mudar destinos de empresas, de pessoas, de famílias, como você mesmo falou. Mas eu queria te agradecer, além disso, por um episódio específico, né? Você me ensinou muito e nem sequer lembrava, porque foi muito significativo para mim. Quando eu, no início da minha trajetória como empreendedor, fui te procurar e você, com muita educação, com toda a calma, identificou, sem me conhecer, que eu precisava de Deus, e eu realmente precisava. E eu tive a oportunidade de falar isso aqui hoje e aproveitar a oportunidade para falar para quem está ouvindo que dinheiro não é tudo. Você falou aqui de novo, né? E você viu que eu fui na ânsia de vender para os maiores empresários de João Pinheiro. Hoje eu vendo para grandes empresários aqui e fora, mas eu tive que buscar em Deus primeiro, e você estava certo. Eu te agradeço muito por aquelas palavras que na época eu não entendi, mas depois foi muito significativo, e é a primeira vez que eu te vejo hoje, depois daquilo. Sempre conto essa história, contei para os meninos antes, falei, se for o Josa, eu quero que seja o Josa, eu preciso falar isso com ele, agradecê-lo, porque muitas pessoas talvez estejam ouvindo, também precisem do conselho que você me deu. Busca Deus primeiro, depois você vai ganhar dinheiro, porque dinheiro sem Deus não é nada. Na verdade, tudo, qualquer coisa sem Deus não é nada. Você me falou isso e eu quero te agradecer. Obrigado. O dinheiro é só consequência, né? Isso. Agradecer você também em casa, pela paciência, pelo tempo que você se dispôs para acompanhar esse primeiro episódio, né, de muitos, né, do Pode Empreender. E nossa pergunta final. Josa, qualquer pessoa pode empreender? Pode empreender, uai. Pessoal, não esqueça de comentar, eu quero para participar do sorteio, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês, né? Curta, né? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder os próximos episódios. Fique atento às redes sociais, porque é por lá que a gente vai fazer todos os anúncios dos próximos episódios, vai soltar os cortes, vai talvez interagir com vocês com outros sorteios, em breve teremos muitos, então já segue aí, não perde a oportunidade de seguir. Não sei se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo um corte aqui, mas não deixe de acompanhar nossas redes sociais, porque você não perde por esperar, porque é só o começo.